Números capítulo 9, versículo 15 diz assim: E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinham 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficavam sobre ele, ficando sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriu o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém, irmãos? Meus queridos, esse texto, ele é de uma profundidade muito grande, porque ele fala de um período de crise para o povo de Israel. Amém, irmãos? Porque veja só, obrigado, meu irmão, eles foram libertos daquela terra maldita lá do Egito, não é? Que para nós representa o pecado, o mundo, não é? Satanás, enfim. E eles foram libertos do Egito e estavam a caminho da terra prometida, não é, irmãos? E essa viagem duraria em torno de 7 semanas, né? Essa viagem duraria em torno de 7 semanas. Mas veja só, irmãos, por causa da murmuração do povo, essa viagem durou 40 anos. Eles chegaram, 2 anos depois, eles chegaram à porta da terra prometida, mas por causa daquele relatório dos 10 espias, os irmãos sabem bem da história, né? Foi mandado 12 espias para espiar a terra. Josué e Caleb disseram: Deus nos fará vencer, mas 10 deles disseram: não, o povo é gigante, as lutas são grandes, a gente não vai conseguir. O povo deu ouvidos aos 10 espias com a mensagem negativa, e por causa disso Deus disse: está certo, vocês voltarão para o deserto, e toda essa geração vai morrer no deserto, e a geração que vai entrar na terra prometida será uma nova geração, não é? Apenas Josué e Caleb entrarão na terra prometida. Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida porque desobedeceu ao Senhor. Portanto, irmãos, naquele período em que o povo estava no deserto, era um momento de crise, não é? Você está enfrentando crise, meu irmão, nesses dias. Talvez, meus queridos, a sua vida se tornou um deserto, como Israel estava enfrentando. E o que nós encontramos no deserto, irmãos? Só sol e areia, não é verdade? Não tem amigos, não tem sombra, não tem tenda, não tem ventinho gostoso, não é? De noite o frio, eu vou usar um termo aqui que é contraditório, mas é um frio abrasador, né? Como é que pode existir um frio abrasador? É tão frio, meu irmão, que chega a queimar. Assim é no deserto. Talvez você nessa noite, irmão, esteja enfrentando uma situação como essa. Você olha para o lado, meu irmão, não tem ninguém. Talvez pessoas até queiram te ajudar, mas há desertos, meus queridos, que só Deus nos conduz nele. Não é assim, irmãos? Há deserto que tem pessoas que ficam no pé e noite para lhe ajudar, mas não conseguem, porque há caminhos do deserto que só Deus consegue nos ajudar. Não é assim, irmãos? E quando nós estamos nessa situação, o que mais nós queríamos é justamente uma pessoa que pudesse nos apoiar. Não é assim, irmãos? Que pudesse cuidar de nós e, sobretudo, que pudesse nos guiar. Mas
muitas vezes não tem uma pessoa assim, ou um grupo de pessoas que possa fazer isso. Mas, irmãos, nós estamos falando de pessoas. Portanto, irmãos, nós estamos falando de pessoas falhas, não é? As pessoas falham, as pessoas querem até ajudar, mas não sabem como, porque, como eu disse, há caminhos no deserto que só Deus pode nos fazer transpor. E nessa noite, irmãos, eu quero falar justamente sobre isso. Eu quero falar do cuidado de Deus em momentos de crise, quando nós estamos no deserto, porque pessoas falham, mas Deus não. E se você está no deserto, eu quero dizer para você que o Senhor, nessa noite, me fez trazer esta palavra para dizer para você que você não está sozinho e que você vai sair desse deserto, você vai conseguir suplantar este deserto. Eu vou dizer de uma maneira mais clara: você vai conseguir vencer este deserto. Esse deserto não vai te matar, diferente daquela geração lá que teve que morrer no deserto. Você é da nova geração que vai entrar na terra prometida. E nessa noite, irmãos, eu quero falar a respeito disso. Israel estava enfrentando uma crise, mas eles puderam ver grandes milagres. E nessa noite, irmãos, eu quero dizer para você, se você ainda não experimentou milagres, você vai experimentar. Porque o deserto é momento de prova, de sol causticante, de solidão, de frio muito, muito forte à noite, né? Mas também é local onde nós vemos Deus operar, onde nós vemos Deus fazendo grandes milagres. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E nessa noite nós vamos aprender algumas coisas. Eu elenquei aqui 3 coisas que no momento de crise acontece conosco. A primeira delas, irmãos, é nós entendermos que Deus está conosco na crise. Diga assim: Deus está comigo nesta crise. Diga melhor: Deus está comigo neste deserto. Irmãos, vamos parar para pensar nesse texto. Olha só, irmãos, quando eles estavam andando de dia, uma nuvem subia, meu irmão, ou melhor, descia e ficava sobre o povo. Olha que coisa, irmãos. Enquanto eles andavam, a nuvem ali estava protegendo. Quando eles estavam acampados, a nuvem, quando descia muito, eles entendiam que tinham que ficar acampados. Quando eles estavam acampados de dia, meus queridos, tinha aquela nuvem que fazia sombra para eles. Irmãos, eles estavam no deserto. Eu vou dizer de novo, eles estavam no deserto. E um povo que passa 40 anos no deserto, eles morreriam em pouco tempo. Mas sabe por que eles não morreram? Porque de dia, aquela sombra estava sobre eles. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você? Você está no deserto, meu irmão, mas a sombra de Deus está sobre você. Você não vai morrer. Muitos ao teu redor têm caído, muitos ao teu redor têm morrido espiritualmente, mas você está debaixo da sombra de Deus. Irmãos, e à noite, quando eles tinham que andar, aí vinha uma coluna de fogo. Olha só, meu irmão, refletor de campo de futebol, estava perdendo. Era muita claridade, irmãos. Eles podiam andar pelo deserto, se livrar de fendas, se livrar de buracos, de cobras peçonhentas, porque havia luz. Você está entendendo, meu irmão? E quando eles tinham que ficar acampados, mesmo assim, a luz ficava ali. E eles não tinham que acender fogueiras. Eles acendiam fogueiras por causa do calor, mas não por causa da claridade. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, a mesma coisa. Enquanto as trevas cobrem o mundo, Deus está iluminando você. Você tem essa iluminação do Senhor. Irmãos, tudo isso mostra a presença de Deus com o povo. O povo estava em crise, estava pagando inclusive um preço da sua escolha errada. Mas mesmo assim Deus estava com eles. Meu irmão e minha irmã, não sei o que te levou a este deserto, mas uma coisa eu sei: Deus está com você. Você está debaixo da nuvem. O sol causticante dessa provação não vai te matar. Você está debaixo da coluna de fogo. As trevas não vão conseguir te engolir, porque o Senhor está contigo. Diga glória a Deus, meu irmão. Irmãos, no deserto Deus estava no meio do seu povo. E eu vou dizer para você, hoje, você pode ter certeza, você está na crise, você está no deserto, mas você tem Deus em você. Pastor, como assim? O Espírito Santo de Deus, ele está
com você. Ele foi te dado como selo e penhor. Irmãos, é uma marca indelével. É uma marca que não se tira. Você pode passar por qualquer situação. Essa marca não sai de você. Ela está com você. Amém, queridos? Irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Você está no deserto, mas o Espírito Santo está com você. Irmãos, e o Espírito Santo, ele tem funções na sua vida. A primeira delas é te guiar toda a verdade. Amém, queridos? Lá em João capítulo 16, o próprio Senhor Jesus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós erramos, é o Espírito Santo que diz assim: ei, tira o pé do acelerador, porque você errou, agora se arrependa. Irmão, é o Espírito Santo de Deus que faz nós reconhecermos os nossos erros e voltar novamente para o caminho do Senhor. O Espírito Santo de Deus, irmãos, como diz a palavra, ele também intercede com gemidos inexprimíveis por nós. Quando a dor está muito grande, meu irmão, e você não tem palavras, nem palavras para expressar a tua dor a Deus, o Espírito Santo pega o teu gemido e transforma, translitera para uma oração ao Senhor, e ele geme junto com você, porque ele te conhece, e ele sente o que você sente, ele quer renovar as tuas forças nessa noite. Essa caminhada está difícil nesse deserto, mas Deus diz: ei, aguenta mais um pouquinho, vai mais adiante, porque a nuvem está sobre você, a coluna de fogo te guia, vai mais um pouquinho, porque daqui a pouco esse deserto, ele vai se acabar. Amém, queridos? Irmãos, em tempo de crise, Deus está conosco. Isaías 43, versículo 2, olha só que coisa tremenda, irmãos. Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você pode passar por qualquer situação, meu irmão. Aqui o texto não está dizendo que você será livre dessas situações, mas diz que você passará por ela, mas o Senhor está contigo, te livrando. Você vai passar pelo meio do fogo, mas o fogo não vai te consumir, porque o Senhor está com você. Você vai passar pelo meio dos rios, das águas, mas Deus está com você. E eu digo uma coisa, meu irmão, como diz aquele louvor, se ele não abrir o mar, ele vai fazer você andar por cima. Você crê nisso, meu irmão? Deus está com você nessa provação, Deus está com você nesta crise, e ele ainda diz, irmãos, lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não vai sair do teu lado. Não importa a situação em que você esteja, não importa a situação em que você esteja enfrentando, ele não vai sair do teu lado. E essa presença, irmãos, ela é tão gloriosa que ela te faz vencer. Amém? Irmãos, falando sobre Isaías aqui, eu acabei de me lembrar que esse texto, eu tenho um apego emocional com ele muito grande. Porque certa vez, um homem de Deus ministrou para mim, eu era muito jovem ainda, namorava com a pastora Sulamita na época, e eu estava passando por uma luta. A luta foi tão grande que eu nem me lembro do que era, mas era uma luta grande, estava sofrendo muito. E um homem de Deus chegou e disse: ei, abre aqui a sua Bíblia. Ele, onde? Isaías 43, 2, e leu para mim e disse: o Senhor está falando para você. E esse texto, irmãos, ele tomou assim para mim um sentido muito especial, porque eu estava passando por lutas. Mas veja, irmão, por que esse versículo aí ficou tão, vamos dizer assim, tão importante para mim? Porque, irmãos, durante anos, todas as vezes que eu abria a Bíblia assim, um acaso, não estou dizendo que eu abria procurando uma mensagem, mas quando eu abria por acaso, Isaías 43, 2, eu tinha mania, irmão, de dizer: essa Bíblia está viciada. Quando você lê muito um texto, a Bíblia não fica viciada, a gente chama de viciada, está viciada. Eu pegava outra, irmão, quando abria Isaías 43, 2, e eu entendi que era Deus falando comigo. Existem 2 textos na Bíblia que aconteceu a mesma coisa. Esse de Isaías e lá de 2 Reis, que diz assim: e trouxeram para o rei Abisag, a sunamita, que foi justamente a confirmação de que eu deveria casar
com a minha esposa, né? E aí, todas as vezes, quando eu pegava uma Bíblia, que eu abria, caía em 2 Reis, eu, tá certo, Senhor, já entendi, vou casar com ela e casei, estou aqui, graças a Deus. Mas, irmãos, Deus falou comigo tremendamente, Isaías 43:2, eis que estou contigo, passando pelas águas, passando pelos rios, passando pelo fogo, e eu quero dizer para você a mesma coisa, meu irmão, Deus está com você, meu irmão e minha irmã, você pode passar por qualquer situação, porque Deus está contigo, Ele tanto te dá forças, quanto Ele te livra do mal. Diga glória a Deus, irmãos. Mas nós temos que estar em constante oração e meditação na palavra para poder ter essa firmeza. Muitos crentes, irmãos, não levam essa palavra a sério, de Isaías 43:2, porque não tem a firmeza que a palavra de Deus e a oração nos dá. Amém, queridos? Muitos querem esta promessa, mas não querem ter esta firmeza, porque para tê-la é necessário estar em comunhão com Deus e com a sua palavra. Então, irmão, que eu e você possamos meditar na palavra para ter essa força, sempre, estar sempre em oração. Amém, queridos? Quando você não puder dobrar os seus joelhos, mas fique em espírito de oração, né? Os crentes antigos sempre falavam isso, em espírito de oração. Ou seja, meu irmão, está numa fila de banco, na fila da padaria, ou sei lá o quê, irmão, fica orando, amém? Otimiza o teu tempo orando, buscando ao Senhor, entregando a Deus as tuas causas e agradecendo a Ele pelas vitórias da sua vida. Irmão, meu querido e minha querida, você nunca está sozinho, Ele está com você. Mas aí eu te pergunto, você tem buscado a presença de Deus? Você tem buscado, meu irmão e minha irmã, esta firmeza na palavra? Você de fato tem querido ter este acompanhamento do Senhor? Deus está com você, independente disso, mas você quer estar com Ele. A diferença é essa, né? Deus sempre está com você, mas você quer estar com Ele, porque se você quer estar com Ele, meu irmão, você vai receber. Sabe por quê? Ele disse lá em Mateus 7, versículo 7, todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Meu irmão, se você quer ter a presença de Deus, Deus vai te derramar essa presença. Diga glória a Deus, irmão. Você nunca está sozinho, e nós temos que ter essa proximidade com Ele. A segunda coisa, irmãos, que nós entendemos desse texto é que Deus cuida de nós em todas as coisas. Amém, queridos? Deus cuida de nós, irmãos. Eu estou aqui falando da nuvem de noite e da coluna de fogo de dia, mas Deus fez muitas outras coisas, irmãos, com cuidado com o seu povo. Irmãos, Ele fez brotar a água da rocha não uma só vez, mas muitas vezes. Ele abriu o mar vermelho, você está entendendo, irmão? Ele, fez com que o povo Moisés fizesse uma serpente de bronze, representando o Senhor Jesus Cristo, colocado numa haste, e quem era picado pela serpente, bastava só olhar. Havia uma praga de serpentes ali no deserto, bastava só olhar, meu irmão, para a serpente, naquela haste, e eles eram curados, irmãos. Todos os dias, os irmãos sabem muito bem disso, chovia pão do céu. E quando o povo reclamou que não tinha carne, Deus mandou um pássaro, que só os reis comiam, porque era muito raro, cordonizes. E a Bíblia diz, irmão, que eles comeram até sair pelos narizes, comeram com força, meus queridos. Olha o cuidado de Deus para conosco. Você pode lembrar-se agora, nesses momentos de crise que você tem enfrentado, o cuidado de Deus na tua vida. Quantas vezes Deus te fez, usufruir de coisas que não era possível você usufruir? Quantas vezes Deus te livrou, meu irmão, de coisas pequenas, de coisas médias, coisas grandes, na verdade, grandes perigos. Muitas vezes Deus te fez, às vezes até dizer uma palavra, você, porque eu disse isso, era Deus te encaminhando, o Espírito Santo te encaminhando, porque por causa dessa tua palavra, você foi abençoado e abençoada. Meu irmão, é Deus na tua vida que está te guiando por esse deserto. Ele tem cuidado de você. Você pode olhar para trás e ver o que Deus já fez na tua vida, como você progrediu e como você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, meu irmão, vivo, como foi dito aqui no culto, você chegou vivo a este culto, até porque morto você não chegaria, Você chegou vivo a esse culto e incólume, é porque Deus te trouxe até aqui.
Deus te trouxe até esse nível da tua vida, essa etapa da tua vida. Ele foi te guiando, Ele foi cuidando de você. Irmão, Deus te deu comida para comer, roupa para vestir, uma igreja para congregar, amigos, família, não é um transportezinho, seja por aplicativo, seja um transporte de verdade. Meu irmão, Deus te deu até bicicleta para você andar, meu irmão. Deus tem feito coisas na sua vida que você não espera. Sabe por quê? Porque Ele tem cuidado de você. Em 1 Pedro 5,7, o nosso irmão Pedro diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de você, meu irmão. Ele tem cuidado de você. Irmãos, e é por isso que você está aqui nessa noite. Confie, meu amado e minha amada, que Deus suprirá todas as tuas necessidades. Confie. Ah, mas eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, meu irmão. O que você tem é Deus que te deu. Você está entendendo, meu irmão? Era o que Deus queria que você tivesse. Então louve a Deus. Louve a Deus. Esteja satisfeito com esse cuidado que o Senhor te deu. Irmãos, agradeça a Deus esse cuidado, mesmo nas pequenas coisas, porque a tua vida vai mudar. Porque quando você passa a agradecer a Deus porque você estava, sei lá, com fome e alguém te ofereceu um pipos para comer, né? E você, mesmo que não foi uma refeição, mas você saciou a fome, foi Deus que fez isso por você. Você está entendendo, meu irmão? Você estava com sede e alguém disse: ei, você quer um copo d'água? Ah, eu quero. É Deus que faz essas coisas para você não morrer de sede. Você está entendendo, meu irmão? Pelas pequenas coisas e pelas grandes. Onde Deus tem te guiado, onde Deus tem te levado, as coisas que Deus, meu irmão, tem feito para você não entrar numa situação pior do que você está. É Deus na sua vida. E eu digo mais, Deus está mandando eu falar agora. Deus trouxe pessoas para o teu lado, para te abençoar. Pessoas talvez você não dá nem tanto valor, mas foi Deus que trouxe para abençoar a sua vida. Você nem imagina. Irmão, já contei para os irmãos que eu fui professor, né, de escola dominical de um jovem, né? E esse jovem, ele viu quando eu recebi uma profecia do Senhor, dizendo: Deus vai levantar alguém para pagar o teu seminário. E a pessoa que profetizou nem sabia que eu tinha trancado o seminário. Irmão, eu chorei como um doido desesperado, que eu digo: meu Deus, isso é Deus puro, né? E um irmão escutou, um irmão abastado, e disse: você, eu. E chegou para mim e disse: quanto é que você deve no seminário? Eu falei, ele disse: amém, Deus vai lhe dar, né? Voltou atrás, porque não era ele. Mas tinha um jovem lá na mocidade, meu irmão, um jovem desprezado mesmo, assim, ninguém dava nada por ele, estava lá. E Deus disse: é você. Irmão, passou um tempo, passou muito tempo, eu já era pastor, né? E um dia esse jovem foi assistir um culto na igreja. E ele estava formado em direito e em economia. E ele chegou lá no culto, assistiu o culto, chegou e disse assim: pastor, alguém já pagou o seu seminário? Eu disse: não, quem vai pagar sou eu. Escolha o seminário nessa cidade que você vai estudar. Escolha o seminário. Eu poderia, irmão, ter, né, procurado o ITEBS, que é o mais caro. Poderia ter procurado, mas eu disse: não, eu vou querer esse aqui do ICI. E ele pagou, meu irmão, para a glória e a honra do Senhor. Sabe o que é isso? Deus traz pessoas para o teu lado para te abençoar. Você nem imagina, você não dá nada pela pessoa. E ele disse assim: eu sou grato a Deus pela sua vida, varão. Porque quando eu era jovem lá, que eu via aquelas escolas dominicais, né, o poder de Deus descia sobre a minha vida. Eu tinha força para continuar. E ele chegou onde ele chegou, para a glória e a honra de Deus. Não para a honra minha, mas para a honra dele. Então Deus tem trazido pessoas para o teu lado para te abençoar. Você nem imagina, mas eu digo para você: agradeça, meu irmão, agradeça, minha irmã, porque Deus tem feito isso por você. Diga glória a Deus, irmãos. Deus, Ele cuida de você e nós temos que crer nessa provisão divina. Irmão, você tem reconhecido que Deus tem sido na sua vida, que o que você tem é Deus que te deu? Você tem reconhecido? Você pode pelo menos listar 3 coisas que Deus te deu que você naturalmente não receberia. Eu posso citar 1 milhão, irmão. Posso citar muitas, mas nessa noite faça esse exercício. Olha assim para trás e diga assim: só 3 coisinhas, e você vai ver que vai ter muito mais. Amém, irmãos? E por fim, meus queridos, esse texto, ele nos mostra que
Deus, ele exige, eu não estou dizendo que ele pede, estou dizendo que ele exige fidelidade e obediência a nós, amém, irmãos? Porque olha só, irmãos, quando a nuvem descia sobre o tabernáculo, eles entendiam, nós temos que ficar aqui. E os irmãos viram um texto que diz que às vezes eles ficavam apenas um dia. Não é verdade, irmão? Às vezes ficavam 2 semanas, às vezes ficavam um ano inteiro no lugar, porque Deus descia a nuvem e eles tinham que ficar. Irmãos, isso fala de obediência, porque a obediência traz bênção. Amém, queridos? Você e eu obedecemos a Deus. Irmãos, vem bênçãos da obediência. Deus abençoa todo aquele que lhe obedece. Você está entendendo, meu irmão? Agora, um crente que fica, querendo, não, Senhor, mas eu não quero isso daqui, a gente quer lutar com Deus, não, Senhor, mas olha só hoje, só um pouquinho, meu irmão, não tem bênção para nós não, tem só a provisãozinha. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Eu vou dar um exemplo bem claro para você. A maioria dos irmãos aqui ainda não são pais, mas no dia que você for pai, você vai ver que às vezes tem aquele filho que não lhe obedece, aquele filho que não está, dentro daquilo que você quer. Aí você abençoa, mas não como deveria abençoar, porque você quer dar uma lição ao seu filho. Você está entendendo, meu irmão? Você dá só aquela provisãozinha, mas ainda não. Mas quando o filho está ali em contato com você, direto com você, obedecendo a você, você diz, aí tá certo, aí eu vou dar a provisão e ainda mais. É assim que Deus faz conosco, meu irmão. A obediência traz bênção, a desobediência traz consequências, e as consequências de Deus são duras. Irmão, eu quero dizer para você que a nossa fidelidade, ela tem uma recompensa muito grande. João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É obedecer a Deus, meu irmão. É guardar os seus mandamentos. Irmão, obedeça a Deus mesmo se você não está entendendo. Você não está entendendo o que é que Deus está fazendo, mas obedeça. Se você tem certeza que Deus está no comando, obedeça. Você pode não compreender, você não pode nem estar vendo porta na parede, mas se ele diz, atravessa a parede, então vá, porque se Deus falou, ele vai se responsabilizar. Obedeça, porque na obediência há recompensa, na obediência há bênção. Amém, queridos? Irmão, eu quero dizer para você, eu quero perguntar a você, você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido a Deus? Você tem sido grato a Deus? Tem obedecido? Porque muitas vezes, irmãos, a gente é acumulado de bênçãos, mas a gente, quando está na bênção, aí diz, não, mas peraí, eu fiz aquele voto, não vou fazer não. Tá certo, eu consegui com essas bênçãos com a minha própria força, eu vou seguir adiante. Meu irmão, reconheça que Deus é na sua vida, obedeça a Ele. Irmão, obedeça a Ele, porque quando você obedece, meu irmão, a bênção chega na sua mão. Essa bênção que você tem vai ser multiplicada, virão outras. Mas muitas vezes, irmãos, a bênção se acaba, porque as bênçãos na nossa vida são assim, se acaba, se consome, e a gente, olha Deus, mas aquele tempo era tão abençoado, mas você continuou obedecendo a Deus, você continuou cumprindo as coisas que você disse que ia fazer, você continua realmente interessado pelo reino de Deus e pelas coisas dele. A bênção foi tão grande que você relaxou. Então eu e você, meus queridos, temos que escolher obedecer a Deus e continuar obedecendo, independente se estamos na prova, independente se estamos na bênção, continuemos obedecendo a Deus. Amém, queridos? Para concluir, eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que no deserto dessa vida, Deus é a nossa direção. Amém, querido? Amém, minha querida? O sol não vai consumir você, porque a nuvem de Deus está sobre você. De noite a escuridão não vai tragar você, porque o Espírito Santo de Deus tem te iluminado. Deus tem feito chover pão do céu na sua vida. Deus tem te livrado de serpentes abrasadoras, serpentes humanas, serpentes espirituais. Deus tem te livrado dessas pessoas. Deus tem te livrado das armadilhas do diabo, porque Ele tem cuidado de você. Você ainda está no deserto, não chegou o tempo de você sair, mas o tempo do deserto acabava, está chegando. Então levanta a tua cabeça, restaura as tuas forças. A nuvem vai continuar sobre você, a coluna de fogo vai continuar te guiando. Continua andando, obedecendo e agradecendo, sendo grato a Deus, porque o deserto vai chegar no final.
e o tempo de cantar é chegado. Nós temos que depender totalmente de Deus, meus queridos. E não reclame, mas obedeça, porque certamente Deus vai continuar com você nesse deserto até o final. Até o final. E a bênção está chegando. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Meus queridos.